Numa sexta-feira 13, no mês de julho de 1990, o jornal Notícias Populares publicou a reportagem na qual um lobisomem com mais de 3 metros de altura, corpo totalmente coberto de pelo, um olho no meio da testa e outro na barriga, estava apavorando, havia uma semana, a população de Seringal Sardinha, município que fica a 40 quilômetros da cidade de Manoel Urbano, no interior do Acre. E de acordo com a reportagem, um grupo de seringueiros que trabalhavam na região ouviu gritos de um bezerro. Ao entrar no meio da mata, deu de cara com um monstro devorando o pequeno animal. Este episódio fez com que os policiais Antônio Mendes e Zacarias de Souza, acompanhados pelo vereador Chico Pérez, saíssem à caça do lobisomem por 3 dias. E ao fim da expedição, explicaram ao delegado da cidade, o Josimar Matos. Eles disseram que encontraram pegadas redondas e enormes, com rastros de garras profundas na terra e restos de outros animais que haviam sido devorados. Disseram também que chegaram a estar próximo da fera, mas que não conseguiram capturá-la. As pegadas do lobisomem foram fotografadas e publicadas em vários jornais de Rio Branco. O policial Mendes confessou que o monstro soltava gritos apavorantes. E ele dizia: "Nunca sentimos." E algumas pessoas chegaram a armar fogueiras enormes perto de galinheiros e chiqueiros, a fim de espantar um ataque da criatura. Alguns moradores locais acharam até que o tal monstro poderia ser o Mapinguari, um ser lendário da região que tem mais de 3 metros de altura e uma boca localizada na barriga. A tensão aumentou após autoridades municipais informarem que o lobisomem já havia matado e devorado diversos animais, e que derrubava um boi com apenas um soco e que sugava o sangue de suas vítimas em minutos. E em meio a tantas histórias, porém, não havia relatos de que a fera teria atacado homens ou mesmo mulheres. E no dia 15 de julho de 1990, o Notícias Populares informou que o caçador e ex-policial Eliseu Rodrigues havia se dirigido até a redação do jornal Gazeta de Rio Branco, e ele estava armado e prometia fazer picadinho do lobisomem. Disse que não tinha medo da fera e que não acreditava em monstro do outro mundo. Não vejo a hora de dar as caras com ele, falou o caçador à reportagem da Gazeta. Bem, e diante disso, a manchete do Notícias Populares do dia 17 de julho de 1990 dizia o seguinte: "Lobisomem está numa pior", o qual informava que o caçador Eliseu estava pronto para ir atrás da fera e que levaria também velas e água benta. No dia seguinte, em outra reportagem, o jornal noticiou que uma criança de 3 anos fora arrastada mata adentro pelo suposto lobisomem. Em pânico, dezenas de famílias começaram a deixar a região. E diante disso, o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Manoel Urbano, o Chico Mateiro, resolveu sair à caça do animal. E depois de uma caminhada de 3 dias, o sindicalista afirmou ao delegado Josimar Matos que ele ficou cara a cara com o monstro e que, sem dó, descarregou 17 balas no bicho. Mandei brasa. O lobisomem ou coisa parecida soltou um grito apavorante e fugiu sangrando mata adentro. Fui atrás e não o encontrei, e nem mesmo vi nenhum rastro de sangue, explicou Chico, que confessou ter sentido medo neste momento. Em seu relato,
O sindicalista ainda acrescentou que havia usado munição especial. Tendo preparado bala por bala e sabendo do perigo, ele usou o chifre de boi nos cartuchos das munições. E na tentativa de tentar diminuir o pavor já instaurado na cidade, a prefeitura de Manoel Urbano passou a afirmar que o lobisomem não mais existia e que seria apenas uma índia da tribo das colinas com o corpo todo deformado e problemas mentais. A população, contudo, não acreditou nesta versão. Tanto não acreditou que viu depois, no dia 21 de julho, o Notícias Populares publicar: lobisomem ataca outra vez. E agora, o bicho havia tentado abocanhar uma menina que brincava em frente de casa, localizada às margens da rodovia BR-364. A fera só não arrastou a criança porque o seu avô ouviu os gritos desesperados da garota e atirou com a espingarda, e assim atingindo o lobisomem, que em seguida fugiu para dentro da mata. Ele estaria ferido e sangrando muito. Em 23 de julho, a primeira página do Notícias Populares informava que o lobisomem havia tomado chá de sumiço. E aquele foi um fim de semana tranquilo. Mas o medo ainda toma conta da cidade de Manoel Urbano. E foi a frase com a qual Notícias Populares encerrou a saga do lobisomem no Acre. E da mesma forma inexplicável que aparecera, a criatura não fora mais vista nos rincões do Acre. E tornou-se assim uma lenda a divertir e assustar as populações locais. Boa noite. Boa noite, Elite Oculta. Me chamo Matheus. Tenho 45 anos e sou pesquisador biólogo. E aqui contarei um breve resumo das minhas pesquisas sobre a tão temida criatura conhecida como Mapinguari. Vamos lá. Em 1937, uma espécime de uma criatura desconhecida teria espalhado pânico no Mato Grosso depois de atacar e matar mais de uma centena de cabeças de gado. A criatura supostamente arrancava a língua dos animais e as devorava, o que lhe valeu o apelido de come-línguas. Já em 1967, nativos da região contavam sobre o ataque de um casal de Mapinguari a um grupo de caçadores nos arredores de Codajás. Entretanto, a história mais detalhada e fascinante a respeito de um contato com a criatura data de 1983 e envolve um homem identificado como Inocêncio, que trabalhava como guia de expedições internacionais no Rio Urubu. O trabalho de Inocêncio era capturar espécimes de macaco que seriam levados para pesquisadores norte-americanos. Enquanto exploravam uma região isolada da selva, Inocêncio e sua equipe encontraram pegadas de um animal de grande porte que eles acreditavam se tratar de um primata. O grupo se embrenhou na mata em busca do animal, acreditando que a descoberta poderiam lhes render uma boa recompensa. Mas no terceiro dia de perseguição, aquelas pegadas os levou a uma área inexplorada. A equipe decidiu acampar em uma clareira. E durante uma noite particularmente escura,
Uma coisa vil e assustadora começou a espreitar os limites do acampamento, produzindo um ruído que deixou os homens nervosos. Aqueles ruídos não era nada que mesmo eles, mateiros experientes e conhecedores da floresta, já haviam ouvido. O som, segundo as testemunhas, se assemelhava a um grito gutural de homem, acompanhado de um rosnado de gelar o sangue. Inocêncio ordenou que os homens atiçassem a fogueira, já que ela parecia manter a coisa, ou seja lá o que fosse, afastada. Os homens se armaram e dispararam os seus rifles para o alto, na esperança que o som afastasse o bicho. Mas o ruído teve o efeito contrário, e o animal parecia cada vez mais próximo. Um dos guias nativos se cedeu à superstição e começou a gritar que se tratava de um mapinguari e que a fera mataria a todos. Foi então que algo muito pior aconteceu. Os homens escutaram o som de algo grande e pesado se movimentando na mata, amassando as plantas e agitando a vegetação enquanto avançava. A respiração da fera era poderosa, como a de um touro furioso. Os homens se posicionaram perto da fogueira e se puseram a observar aflitos. De repente, uma silhueta enorme surgiu nos limites da luz produzida pela fogueira. E uma coisa selvagem, equilibrando-se em duas pernas, agitando seus braços longos e gritando furiosamente. O guia nativo, um índio bororô chamado Jurandir, caiu de joelhos gritando enlouquecido ao se deparar com o monstro do folclore do seu povo, o tão temido mapinguari. Inocêncio congelou por um segundo, incapaz de entender o que estava vendo bem diante dos seus olhos. A coisa soltou um brado de desafio, o sinal que pretendia investir contra o grupo aterrorizado. Agindo por instintos, os outros membros da expedição apontaram os seus rifles e dispararam na direção da criatura. E embora tenha sido baleada por vários disparos, a coisa parecia apenas mais enfurecida pelo estrondo das armas de fogo. A criatura avançou alguns metros, impelindo o seu corpo com os braços no chão como se fosse um gorila. Mas felizmente a barragem de disparos de espingarda e rifle surtiu algum efeito. A coisa se deteve e rosnou novamente. Um brado alto que chegou a atordoar os homens. E então, rápido como quando apareceu, aquela criatura mergulhou na floresta em fuga desembalada. Os homens ficaram paralisados, incapazes de perseguir a coisa. Estavam aterrorizados demais para irem atrás daquela fera que, por um instante, pareceu muito perto de fazer a expedição em pedaços. Os homens se sentiam drenados de seu ímpeto, enfraquecidos e confusos. Alguns choravam ou tinham reações emocionais conflituosas, chorando ou gargalhando sem parar. Inocêncio mandou que detivessem Jurandir, que parecia ter sido mais afetado pela visão. O índio babava, virava os olhos e comia terra. E os homens o desacordaram com uma coronhada na cabeça, para que ele não continuasse fazendo aquelas loucuras. Em seguida, decidiram procurar algumas árvores altas
e passar o resto da noite em cima delas. E alternando turnos de guarda, os homens ainda conseguiam ouvir a coisa à distância com seus urros bestiais. Quando finalmente amanheceu, os homens tomaram coragem de descer das árvores e encontraram na clareira as marcas de sangue e pegadas da coisa. E sentiam ainda no ar um fedor azedo de animal selvagem que, sem dúvidas, emanava daquela criatura. O grupo desfez o acampamento e começou a retornar imediatamente para a civilização sem descansar e sem olhar para trás. Eles tinham uma história inacreditável para relatar quando atingissem o povoado mais próximo. Jurandir, o nativo que perdeu a razão diante da criatura, um pouco mais calmo, ele explicou aos outros o que era aquela fera. Ele contou que se tratava de um monstro das tradições orais dos Bororôs, uma besta que habitava os recônditos mais ermos da selva, o Mapinguari. Encontrar aquele bicho na mata era o mesmo que topar com a morte. Eles haviam tido muita sorte de afugentá-lo, pois quando o Mapinguari sente o cheiro de sangue, ele fica enlouquecido. E se um deles tivesse sido ferido, nada poderia deter o monstro. Jurandir completou a narrativa, sugerindo que o urro do Mapinguari fazia as pessoas ficarem desorientadas, pois o berro do animal causava náuseas e tonturas, e alguns até caíam inconscientes dominados pelo terror que ele provocava nas suas presas. O visitante misterioso jamais foi identificado. A história de Inocêncio, um homem respeitado na região e tido como um mateiro experiente, se espalhou. E ninguém duvidava que os homens tinham visto alguma coisa na mata. A expressão deles e a maneira como relatavam a história deixava claro que eles não estavam inventando aquilo. Na floresta acontecem muitas coisas estranhas, e homens como Inocêncio não precisavam fabricar histórias como aquela. E essa história ganhou notoriedade como uma das primeiras narrativas a respeito do Mapinguari. E embora muitos pesquisadores mundo afora considerem que a misteriosa criatura seja um tipo de primata desconhecido, ou mesmo até um homem macaco, existe outra teoria popular que explica a existência e a presença desse animal no Mato Grosso. Essa teoria foi lançada pelo paleontólogo argentino chamado Florentino. A teoria é que os Mapinguari seriam descendentes de enormes mamíferos pré-históricos extintos há milhares de anos. E esses mamíferos são os milodontes, também conhecidos como preguiças gigantes. E muitos fósseis de preguiça gigante já foram encontrados na floresta amazônica ao longo dos anos. E os fósseis desses enormes animais atingiam quase 3 metros de altura e pesavam mais de 250 quilos. E também foram encontrados em várias partes da América do Sul, da Patagônia, até a bacia amazônica. Os milodontes desapareceram há mais de 10 mil anos atrás, provavelmente extintos pela ação do homem, que constituía o seu único inimigo natural. Com uma pele grossa e grande ferocidade quando encurralado, os milodontes poderiam ser um inimigo bastante perigoso. A sua pele densa e a sua pelagem forneciam uma boa armadura natural, enquanto que as garras longas
poderiam facilmente matar qualquer homem. Bem, seria possível que as tradições orais de povos nativos, passadas através das gerações, se conectem a narrativas tão antigas, remontando até a época em que esses animais conviviam com antepassados primitivos? Uma vez que os milodontes eram inimigos poderosos, talvez isso tenha dado desejo para a criação da maioria das lendas. Afinal, a maioria destas lendas se baseiam em algum fundo de verdade. Boa noite. Essa história que vou contar para vocês é real. Contarei na íntegra e de forma exclusiva. Sou de São Paulo e tenho 53 anos. E gostaria de não revelar minha identidade por questão de privacidade. Até hoje, não compreendo por que passo por fenômenos que a maioria das pessoas não passam. Por isso não acreditam e pensam que aqueles que passaram sejam malucos. Entendo o porquê das pessoas que tiveram experiências evitarem fazer comentários, pois não querem ser taxadas de loucas. Bem, vamos ao relato. Entre o ano de 1975 a 1976, eu estava com 8 anos de idade e morava na zona leste de São Paulo. Nessa época, o meu pai era metalúrgico e tinha 4 filhos homens, onde eu e o meu outro irmão gêmeo éramos os mais novos. Bem, tínhamos uma vida simples, mas o meu pai era um guerreiro e nunca deixou nos faltar nada. Naquela época, a nossa casa era muito simples. Era pequena, mas tinha um bom quintal. Nessa época, foi o início de vários eventos que se estendeu até 2008. E entre 75 e 76, eu comecei a acordar à noite e de madrugada. Estava começando a ter insônia. Ouvia barulhos de passos e sentia presenças perturbadoras. Com 8 anos de idade, é normal uma criança chorar assustada com prováveis monstros. E hoje eu sei que eles realmente existem, mesmo que a nossa mente tente negar. Em uma noite, eu acordei e me vi flutuando, de forma ereta e com o rosto voltado para baixo, com a cabeça direcionada para a janela. E nisso, eu comecei a passar pela janela fechada. Mas quando fui passando pela janela, e metade do meu corpo já estava para fora, olhei para baixo e vi um ser totalmente branco como giz. Uma cabeça enorme e não tinha cabelos. Uma altura em torno de 1,20 m. Nisso, eu levantei a cabeça e vi aquele ser logo na minha frente, na distância de 2,5 m. Aquilo era muito magro. Tinha uma roupa colada em seu corpo e um crânio enorme, olhos grandes, e não percebi se aquilo tinha nariz. A sua boca era um pequeno rasgo. O olho daquele ser era penetrante. Parecia que podia ler os meus pensamentos. No momento, eu não senti nada. Apenas estava calmo e em paz. E também não senti nenhuma ameaça. E em um certo momento, olhei para a esquerda e vi outro ser idêntico. Estava a uma distância de uns 9 metros no quintal, próximo à parte de trás da casa. Eles estavam posicionados
em pontos estratégicos. Voltei a olhar o ser que estava abaixo de mim e pensei: vou colocar minhas mãos na cabeça dessa coisa. E se eu realmente estiver dormindo, eu vou descobrir com essa atitude, sendo uma prova de que estava totalmente consciente da situação. E neste momento que eu tentei tocar a cabeça dessa coisa abaixo da janela, eu apaguei, como se estivesse caído em um sono profundo. E chega a ser até estranho isso acontecer caso fosse um sonho vívido. E em outro momento eu me vi atrás da casa. Era madrugada e eu estava me sentindo um pouco sonolento. Me vi flutuando e fui subindo. E então eu vi o telhado da minha casa, o telhado da vizinha e senti também a brisa da noite. O meu corpo estava ereto e o meu rosto voltado para baixo. E depois disso eu apaguei e não me lembro mais de nada. Em outra situação, eu me vi saindo da porta da cozinha. Fui para o quintal e estava levemente sonolento. E percebi que algo estava me esperando bem logo à frente, mas não via nada. E nisso, eu senti duas mãos segurando os meus braços e apaguei. Mas o dia que me senti horrorizado foi quando eu vi que a luz da sala estava acesa e eu me vi diante da porta aberta. Na ocasião, eu estava sonolento. Porém, estava de pé diante daquela porta aberta em plena madrugada. Eu não tinha o controle do meu corpo. E lá fora, eu vi uma luz azul e me sentia aterrorizado, pois sabia que algo estava me esperando. E então, novamente eu apaguei e não vi mais nada. Teve uma madrugada que acordei, e quando abri os meus olhos, eu estava olhando para a porta que tinha uma pequena janelinha de vidro. E o que vi era a sombra de uma cabeça. Mas o vidro não era liso, era irregular. E não tinha como alguém olhar pelo vidro e ver algo dentro do ambiente, ainda mais à noite, pois o ambiente é totalmente escuro. Então eu dei um grito e corri para o quarto dos meus pais. Os meus irmãos acordaram assustados e também foram para o quarto. Pensei que pudesse ser um ladrão, e todos nós ficamos assustados. E durante alguns anos, a casa ainda nos pertencia, mesmo após mudar para o interior. E quando já adulto, eu retornei para casa, pois a mesma estava sendo reformada para ser vendida. E então eu lembrei dos acontecimentos do passado. Aproveitei para fazer as medições, para saber aproximadamente a altura daquele ser comparado com o que vi em relação à janela, e também em relação à porta com o vidro. E cheguei à conclusão que aquela criatura deveria ter entre o meu irmão mais velho, foi passar as férias na casa dos meus avós maternos. Em uma noite, eu comecei a me sentir incomodado. Saí da minha cama e fui dormir na cama do meu irmão mais velho. E assim que peguei no sono, logo acabei sendo acordado pela madrugada. Eu estava com o rosto voltado para a parede. E então eu vi a sombra de um ser. Pude ver o seu corpo delgado e uma cabeça grande. Ele estava imóvel, pois percebeu que eu havia acordado. E aquela coisa não queria que eu tivesse uma atitude inadequada. Então eu fiquei paralisado também, só observando aquela sombra na parede. E na hora eu senti um enorme choque. E pelos meus cálculos, eu percebi que estava de pé em cima da cama do meu irmão gêmeo. E daí uma voz falou em minha mente:
Finja que está dormindo, feche os olhos e vire. Mas abra os olhos lentamente para ver se vê algo. E assim eu fiz. E ao abrir os olhos, eu não vi nada. Acredito que o ser telepaticamente entrou em minha mente e me enganou. Pois se possuem poder e tecnologia, ficou na invisibilidade. Fiquei assustado e entrei debaixo do cobertor e dormi posteriormente. Nessa casa, eu passei por vários eventos. Um tempo depois, eu fui para o interior, na região de Campinas. E os fenômenos estranhos continuaram. E onde na idade de 15 a 16 anos, em um dia de muito calor, eu dormi com a janela aberta. Na época, eu morava em um sobrado. E desta vez em uma casa muito grande, com vários quartos e banheiros, sala e cozinha enorme. Ali tinha um quarto que era voltado para o fundo da casa. E eu fiquei dormindo nele. Mas pela madrugada eu acordei e não conseguia me mexer. E também não conseguia abrir os olhos. Estava totalmente paralisado. Onde o meu corpo apresentava a paralisia do sono. Porém, eu estava totalmente consciente. Mas o meu corpo não respondia. Percebi que à direita da minha cama tinha duas presenças. Eles conversavam de uma forma totalmente estranha, em uma língua que eu nunca ouvi. Em um momento, um deles deu uma risadinha, como se estivesse rindo da minha lastimável situação naquele momento. Em pensamento, eu comecei a orar. E nisso, eu consegui ter o controle novamente do meu corpo. E ao abrir os olhos, eu não vi nada dentro do quarto. Mas fiquei profundamente perturbado e assustado com aquilo tudo. E mais do que depressa, eu acendi a luz e fechei a janela. Bem, eu não sei o que fizeram comigo, mas desde aquele dia eu nunca mais dormi de janela aberta. A partir daquele momento, eu lembrei de todos os eventos que passei desde criança. Comentei com a minha família a respeito, mas todos não deram bola. Não acreditaram e até acharam que eu estava ficando maluco. Em vários momentos, eu acordava com marcas e manchas estranhas no corpo. Onde uma vez acordei com uma marca e mostrei para minha mãe. Aquela situação estava me irritando e perturbando. E em 1996, eu pensei que se eles realmente estavam agindo em mim, mas como eu tinha um bom conhecimento de geografia, eu comecei a mentalizar o planeta Terra, os continentes e a América do Sul, e em seguida o Brasil e o estado de São Paulo, e a cidade do interior na região de Campinas. Mentalizei também o bairro, a rua e a casa. E fiz isso por uma semana. Na época, trabalhava com os meus irmãos em uma firma de produtos químicos em uma cidade vizinha. E no final do expediente, fomos embora para casa. E ao chegar, paramos em frente. E ao descer do carro, vimos a vizinha com a sua filha olhando para o céu. E nisso, também olhamos para a mesma direção. E para o nosso espanto, era um disco voador de uns 10 metros de diâmetro. Ficamos chocados, e eu senti como se o meu corpo estivesse eletrizado. E todos nós ficamos com medo e paralisados. O objeto estava a uns 100 metros de altura. Naquela época, não existia celulares como hoje. E nós nem pensamos em procurar a câmera fotográfica que utilizava filme, pois nem sabíamos se estava carregada. E também não queríamos perder aquele acontecimento.
O objeto estava pairando acima do meu bairro, bem acima do local onde mentalizei para eles. Aquilo foi uma coincidência muito grande. Embora não acredito muito em coincidências, muitas pessoas na cidade testemunharam e não entendo por que mantiveram silêncio sobre o assunto. O objeto ficou pairando no ar por cerca de meia hora e depois começou a subir na vertical em direção ao espaço, até sumir. A partir desse dia, os meus irmãos e pais passaram a acreditar em mim e acreditar que de fato esses seres existem. E depois de alguns anos, eu mudei para outra casa muito maior. Mas quando visitei a antiga vizinhança que também testemunhou, eu comentei a respeito e todos se lembraram. O marido da vizinha ficou surpreso, pois acredito que na época ela contou para ele, mas o mesmo não acreditou. Quero lembrar a vocês que naquela época não existiam drones no Brasil. E aquele objeto tinha o formato de um disco, como se fosse um prato sobre o outro. Não tinha forma de balão, e o mesmo não tinha como ficar fixo no céu por mais de meia hora. Bem, passou-se os anos, e em 2008 eu voltei para São Paulo. E atualmente estou atuando na área da saúde. Fiz um outro curso universitário, comprei um apartamento e fiquei muito empolgado em fazer a reforma. Na época, eu namorava um rapaz que era advogado e estávamos juntos por anos. Ele decidiu ficar comigo em um final de semana e eu estava pintando o apartamento. E o mesmo não havia mobília, pois havia comprado recentemente e precisava deixar em ordem antes de mobiliar. E nesse dia eu estava envernizando o forro da sacada, pois decidi fazer o trabalho porque sou muito detalhista. E também temia contratar alguém e não obter o resultado que esperava. E ao entardecer, o meu namorado chegou. Continuei o trabalho e ele ficou no quarto deitado em um colchão de ar que comprei de forma provisória. Ao anoitecer, fomos dormir. E quando chegou a madrugada, eu comecei a ter pesadelos. E acordei porque estava com falta de ar. Mas a minha surpresa é que não podia mexer o meu corpo, pois eu estava totalmente imóvel e só podia abrir os meus olhos. E para o meu espanto, eu vi um ser flutuando com o rosto para baixo sobre o meu corpo. Na hora, eu levei um choque e não conseguia respirar. Então, fechei os olhos e pensei em Jesus. E quando abri os olhos novamente e consegui respirar, o meu corpo estava livre, mas o ser continuava ali. Pude ver claramente que ele era todo branco e transparente. E era bem parecido com o Gasparzinho em relação de ser branco e reluzente. E hoje eu vejo que não é à toa que retratam fantasmas assim. A criatura era careca e não tinha nenhum cabelo. Era totalmente liso e tinha uma fina linha de barba. Porém, não tinha bigode. A criatura estava com uma roupa branca bem futurista, de manga comprida e colada. Então, eu pude ver os botões. Havia uma gola fina em forma de anel. E abaixo da cintura, a roupa se estendia como uma discreta saia. E eu não consegui ver nada da canela para baixo, pois aquela coisa não tinha a canela e os pés. E estava na distância de um braço flutuando sobre mim. E no momento que vi os olhos daquela coisa, eu levei um susto,
pois eram 2 buracos negros. Aquela coisa não possuía os olhos, ou eram tão negros que não dava para ver. Neste momento, eu senti que aquilo era algo do mal. E voltando a ter o controle do meu corpo, eu consegui falar com palavras. E dei ordem para aquele ser se afastar. Porém, aquilo não se afastou. Neste momento, meu namorado acordou assustado e perguntou o que estava acontecendo. Então, eu disse a ele: Você não está vendo? E ele respondeu: Vendo o quê? Na hora, eu fiquei mais chocado não foi com a presença daquela entidade, mas sim porque o meu namorado não via o que eu estava vendo. O ser continuava ali, e nisso eu dei ordens para ele se afastar em nome de Jesus. Ele começou a flutuar até o teto e se dissolveu como uma fumaça atravessando o teto. O meu namorado estava bastante assustado. Bem, e eu também estava em choque, pois foi uma experiência horrível. E até hoje eu fiquei sem entender o porquê dele não estar vendo o que de forma lúcida eu via. Percebi que aquele ser não era deste mundo, e muito menos do bem, pois aquilo era semelhante a um dementador. E aquela coisa estava sugando as minhas energias e me asfixiando. Tudo o que relatei aconteceu comigo. O mais interessante é que os meus 2 irmãos mais velhos começaram a recordar eventos semelhantes na infância. O meu irmão gêmeo não lembra de nada, mas foi pego em flagrante em estado de sonambulismo tentando sair de casa na madrugada. Acredito que era dessa forma que aquelas criaturas nos forçavam a sair de casa, para fazer com a gente o que bem entendessem. Bem, através dos anos com estudos sobre o assunto, eu descobri que muitas pessoas passaram por essas experiências. Boa noite. A história que eu quero contar aqui, na verdade, são 2. De muitas e tantas que se tem conhecimento. São relatos e fatos, e não lendas sem sentidos, as histórias do Saci. Então vamos começar por uma história que desde muitos anos foi perdida ao longo da passagem dos tempos. Conta-se que pela época da década de 1950, em uma cidade que era pequena e fronteiriça daqui do interior do Mato Grosso, um homem desapareceu. Um tempo depois, este homem foi visto vagando e perdido entre as matas, e fugia de qualquer contato humano. O homem estava perturbado, sujo e quase louco. Para devolver o homem de volta para a civilização, tiveram que atropelar o tal homem a cavalo e laçá-lo como se fosse um boi arredio. O tal homem jamais voltou ao seu estado natural. Ele não falava coisa com coisa. E este homem dizia ter sido levado para uma moita enorme de espinheiros. Ficou prisioneiro lá por dias, sem ver ninguém e sem falar com pessoas, passando frio e sede e muita fome. E quem foi que fez isso tudo? Foi o Saci. O Saci queria um amigo e alimentava de vez em quando seu amigo no cativeiro com algumas frutas do mato. Levava para ele mel
e água. E isso era bem raramente. Até o dia em que, nas muitas ausências e horas de solidão em que o Saci lhe deixava, ele, enfrentando todas as dores e torturas, atravessou os espinhos e os insetos venenosos que o impediam de fugir dali. Claro que a essa altura ele já tinha perdido o juízo. E então ele foi encontrado vagando pela estrada, foi capturado pelos homens e devolvido à civilização. Porém, ele nunca mais voltou a ser o que era antes. E essa outra história que vou contar aconteceu em meados de 1930, que foi me contado por um conhecido do meu pai, que foi lhe passado pelo seu avô. E às vezes me pergunto se esse Saci é o mesmo Saci da situação anterior. Porque, pelo que se falam, um Saci seria imortal. Bem, essa história se chama O Homem Amigo do Saci. E este homem contou para o meu pai que o avô dele, desde novo, era amigo de um Saci. Esse Saci vivia na mata perto de uma fazenda. E o pai dele lhe levava fumo e conversava com ele, e andavam juntos. E sempre o pai dele tirava algumas horas de sua vida para dar atenção para o seu amigo Saci. E esse Saci morria de ciúmes do pai dele e não deixava ele ter outra amizade. E quando ele se casou e a sua esposa estava grávida, o Saci ficava com muitos ciúmes. E o bicho era daqueles que ficava invisível quando queria. Ele andava às vezes ao lado do homem, e quando os dois, mãe e pai, iam andando pela rua e nas chácaras de mão dadas, o Saci queria afastar essa mulher do seu marido. Ele empurrava ela para longe, até que certa vez ela tomou um susto e um tombo. E então perdeu a sua primeira gravidez. Na cabeça desse Saci, aquele homem seria o seu amigo para o resto da vida. Tanto que certa vez que as crianças estavam com os 10 ou 12 anos, as meninas estavam brincando no seu quintal. O pai havia perdido a hora de visitar o Saci. Então a saudade bateu mais forte. E de repente apareceu ali no quintal um negrinho da mesma idade das crianças. Ele estava no meio delas, que brincavam de roda em seu terreiro. A mãe delas viu lá do interior da casa quando o diabinho apareceu perto das crianças, que se assustaram e correram para a mãe. E quando o marido chegou, ela mandou que ele levasse um fumo para o bicho. Então ela diz: "Homem, vai levar um fumo pro seu Saci, que ele já até apareceu aqui te procurando." As meninas falavam que ele soltava assobios e pareciam vir de direções indefinidas. Era um barulho que ecoava de todos os cantos. A criatura usava um pano vermelho na cabeça e desaparecia de um lugar e aparecia em outro. E depois que o pai das crianças levaram fumo para o Saci, as crianças viram apenas um redemoinho de terra vermelho indo para os limites da propriedade. E o Saci só se afastou do homem quando ele se mudou daquela cidade do interior. Porém, conta este amigo do meu pai que esse Saci ainda vive lá, assombrando a todos que mudam para aquela propriedade. Boa noite.
Uma amiga da minha avó foi morar no meio do nada e queria muito ter um filho. A sua vontade era tanta que até o seu peito deu leite. Enquanto seu marido ia para o trabalho, ela ficava em casa assistindo TV. Até que um dia, um menino de uns 4 anos, loiro, de olhos azuis e com o cabelo enroladinho, apareceu em seu portão pedindo comida. E ela ficou tão feliz que o deu do seu próprio leite. Bem, isso se repetiu dias e dias, até que um dia ela suspeitou. Como esse menino vem aqui todos os dias, se aqui é no meio do nada? Então, um dia que o garoto veio, ela esperou ele tomar o leite e lhe perguntou: de onde você vem? Quem são seus pais? E quem é você? Quando ela falou isso, o menino começou a rodar muito rápido como um peão. Os seus cabelos loiros foram ficando vermelhos. E a sua pele rosada foi se soltando e ficando bem preta. E os seus olhos azuis ficaram amarelos. Então a mulher pegou uma vassoura e deu na criatura. E quando ela fez isso, a criatura saiu girando e quebrando tudo até voar pela janela. Então ela pegou a vassoura, soltou seus 2 cachorros e correu para o mato. E de relance ela viu um negrinho de orelhas pontudas, gorro vermelho na cabeça e uma perna só. Ela sentiu coragem e deu umas vassouradas no saci. E quando ela fez isso, o bicho soltou fumaça pelos olhos, ouvido, boca e nariz. E ela sentiu e ouviu chicotadas. E mesmo assim, continuou em pé. Porém, aos poucos, tudo se acalmou. E seu marido, que escutou a barulheira de longe, correu para casa e viu a sua mulher com as pernas cheias de sangue e de marcas. Depois desse dia, eles se mudaram e viveram em paz. O seu marido diz que ela se cortou no mato, mas ela jura de pé junto que as marcas são a prova de que ela foi a mulher que ficou de frente com o saci. E depois disso, nada mais aconteceu. Boa noite. A maioria das pessoas que ouvem histórias a respeito do lobisomem acha que é tudo apenas baboseira e conversa fiada. A Dilsa era uma dessas pessoas. Ela nasceu e foi criada em São Paulo. E por isso, achava que perigo mesmo não era lobisomens, e sim assaltantes, tarados, assassinos, etc. A Dilsa morava com o marido Eugênio e 3 filhos. E morava perto do centro de São Paulo. Mas a dificuldade financeira a expulsou da cidade. Então ela teve que se mudar. E num sábado, às 18 horas, o silêncio daquele povoado calmo é perturbado pelo caminhão da mudança. Era a Dilsa se mudando para a sua nova casa. E do alto do caminhão, a Dilsa e os seus filhos olhavam curiosos para as pessoas. Algumas sentadas no chão, deitadas em rede e poucos trabalhando. Mas todos tinham algo em comum: o medo que refletia em seus olhos. Olhavam o caminhão com grande desconfiança. E um deles cochichou para o outro: "Olha lá, Antônio, vão para a casa do lobisomem." A casa do lobisomem, todos temiam ela. Ficava perto do povoado, quase encostada.
e era só seguir uma curta rua de terra que terminava bem numa porteira que era a entrada dessa casa. E este lugar era o novo lar de Adilza e sua família. Bem, passaram-se 3 dias sufocada pela solidão, e Adilza, que era acostumada com a presença de muita gente e a agitação da cidade grande, ela sentiu-se obrigada a ir até o povoado, tentar conversar com alguém. E quando chegou, foi recebida com olhares desconfiados, e todos evitavam conversa, exceto um velho que a convidou a entrar em sua casa, e lá eles conversaram bastante. O velho tinha uma barba muito grande, cabelos bem longos e grisalhos. Usava um óculos e não parecia ser um matuto da região. E no meio da conversa, o velho contou que a casa que Adilza estava morando pertencia a um homem muito estranho. Ele era violento e não conversava muito. Em algumas noites ele gritava, como se estivesse sentindo uma dor gigantesca. Disse o velho que em um certo dia, este homem foi até o povoado de manhã para comprar comida. Bem, não se sabe o que aconteceu para que um cavalo desse um coice nele. E o coice foi tão forte que quando ele caiu, ele não levantou no mesmo instante. Permaneceu desmaiado na rua até a noite. E quando acordou, ali mesmo ele começou a se debater e a gritar de dor. E foi aí que começou a nascer pelos negros em seu corpo, os seus olhos mudarem de cor e os seus músculos se contorcerem. Aquele homem estava virando uma criatura com aspecto canino. Bem, mas não era um cão de 4 patas. Ele parecia mais um homem peludo, corcunda e com muitos músculos, e uma cabeça igual a de um cachorro. E o seu andar era parecido com o andar de um gorila. E da sua boca com longos dentes saía uma baba muito áspera. Aquela coisa olhava para a lua e uivava freneticamente. Naquela noite o velho conta que todos estavam assustados, e ninguém ousava desafiar o lobisomem. Aquela criatura andou em direção a uma casa, e chegando lá, ele arrombou a porta de entrada. E logo em seguida, a criatura se deparou com a criança. Então, saltou-se em cima da mesma e a devorou ali mesmo. A mãe, muito nervosa, correu para cima do lobisomem com uma arma. Bem, a criatura, que ainda tinha um pouco de raciocínio humano, fugiu para a mata. A mãe desistiu de ir atrás e logo voltou a atenção para os outros filhos. Pegou eles e foi embora dali às pressas para uma casa da vizinha. Então, diante daquilo, todos os homens do povoado pegaram as suas armas e foram atrás do lobisomem. E a criatura, pressentindo o perigo, fugiu para o matagal. E desde aquele dia em diante, o lobisomem nunca mais voltou no vilarejo. Porém, algumas pessoas relatavam que o viam andando pela mata. E ele sempre era avistado às noites pelos caçadores. Bem, Adilza agradeceu a conversa com o velho e voltou para sua casa. E chegando lá, nada disse para sua família e nem mesmo para o seu marido, pois ela achava que aquilo era apenas conto da carochinha. Porém, quando ficou um pouco mais tarde, às 2 da manhã, as crianças já estavam dormindo em seus quartos. E Adilza e o marido continuaram sozinhos conversando.
e de repente se ouve um barulho bem alto. Era um barulho de alguma coisa quebrando dentro da casa. E depois um grito de uma das crianças. A Dilsa e o seu marido Eugênio correram rapidamente para dentro do quarto. E lá encontraram o telhado com um buraco manchado de sangue. Enquanto na outra cama estavam as duas crianças abraçadas e com uma expressão de pavor. A Dilsa e o seu marido correram para fora de casa. Eles foram em direção ao quintal. E daí, eles viram pela iluminação da lua o vulto de uma criatura imensa arrastando pelo chão o corpo do seu filho. A Dilsa e o marido ainda correram na direção do lobisomem. Mas ele abocanhou a criança e, numa velocidade incrível, ele correu para a mata. Novamente, as pessoas da região se uniram e foram atrás da criatura, na esperança de encontrarem a criança com vida. Porém, após vasculhar a mata naquela noite, eles encontraram apenas a cabeça do filho de Adilsa, pois todo o seu corpo havia sido devorado pela criatura. Boa noite. Numa pequena cidade no interior de Minas Gerais, havia um mistério nunca revelado. E todos os moradores tinham medo e andavam apavorados. E o medo daquelas pessoas era de uma casa abandonada onde morou um antigo prefeito da cidade. E após a sua morte, os moradores passaram a ouvir estranhos barulhos de sua casa. Gritos e portas que se batiam eram alguns dos sons que todos ouviam ao se aproximarem da casa. E certo dia, dois compadres resolveram entrar na casa que intrigava a todos os moradores da pacata cidade. E quando se aproximaram, começaram a ouvir barulho de portas batendo. Os dois ficaram muito assustados, mas não desistiram e entraram na casa. Perceberam que o barulho vinha do quarto. Então, subiram as escadas em direção ao quarto, respiraram fundo, criaram coragem e abriram a porta. Porém, não havia nada lá dentro. Então, os dois compadres resolveram andar por toda a casa. E os barulhos continuavam cada vez mais alto. E logo em seguida, quando entraram na biblioteca, a porta se fecha e eles ficaram paralisados com aquilo que viram. Os dois soltaram um grito de horror que é ouvido por toda a rua. E desde esse dia, nunca mais se viu esses dois compadres. E a cidade, que tinha um grande mistério, passou a ter dois. Boa noite. Quem me contou essa história foi a minha falecida avó depois de me ouvir xingando. Então, ela logo disse: "Menino, não fale esse nome, desgraça." "Por quê, vó?" "Porque desgraça é a mulher do diabo." "De onde a senhora tirou isso, vó?" "Senta aqui, que eu vou te contar algo que aconteceu com seu avô." Bem, e aqui vai a história dela. Todos sabem que o seu avô cuidava de rebanhos de boi antigamente na fazenda. E no dia a dia, ele costumava irar-se bastante quando trabalhava com os bois. Ele xingava muito e batia bastante nos animais, e com muita fúria. Sem contar
que ele vivia gritando aquele nome. Até que um dia, o seu avô chegou na sede da fazenda desesperado. Parecia que aquele homem tinha visto o fim do mundo. Semblante assustado, respiração ofegante e muito suado. E dava para sentir todo o seu pavor. Então eu lhe perguntei: "O que foi, homem? O que aconteceu? Por que você tá assim?" Ele havia perdido totalmente a voz. Apenas gemia como mudo e articulava assustado. E em pânico com as mãos, tentando me dizer que algo terrível aconteceu. Bem, eu preparei água com açúcar e dei para ele beber. E ele, já mais calmo, me contou tudo o que aconteceu. Maria, eu estava no pasto para buscar parte do rebanho de boi. E hoje pela manhã eu já havia me estressado bastante com o trabalho. Irei bastante e xinguei muito mesmo como de costume. Bati em vários animais com raiva. E como de costume, eu gritei aquela palavra. Bem, eu estava sozinho no pasto, montando no cavalo e ajuntando o rebanho. E quando percebi, um forte vento veio em minha direção. Logo percebi que não era nada normal. Era um redemoinho forte. E quando olhei, todo o capim se deitou pela força do vento. As minhas roupas balançavam e o meu chapéu caiu. E aquilo que vi começou com uma sombra. Era um vulto negro na minha frente de algo muito grande. E aquela figura de pernas negras era muito alta. Era tão alta que eu quase caí do cavalo, pois eu tive que deitar um pouco para trás para conseguir olhar para o alto. Eu fui olhando e quando de repente lá estava ela. Ela apareceu para mim. O vulto tomou forma e se transformou em uma mulher negra. Porém, não era um negro comum como cor de pele. Era algo muito incomum no planeta. Aquela figura deveria ter no mínimo uns 20 metros de altura. Eu olhei e vi uma enorme bacia em sua cabeça. A assombração tinha panos velhos em seu corpo. Bem, não sei o que foi, mas eu perdi a voz nessa hora. Queria gritar e não consegui. E até os meus músculos e os meus nervos travaram. O medo tomou conta de mim. Eu abria bem os olhos para ver se aquilo era real, e era mesmo. E daí eu achei que iria morrer ali mesmo. Aquela assombração sorriu de uma forma maligna e começou a falar com fúria. E com muito ódio e fúria, aquilo gritava assim como eu faço quando estou furioso no trabalho com os animais. Ei, José, sabe quem eu sou? Meu nome é Desgraça. Sou a mulher do diabo. Eu vim saber por quê. Por que você me chama tanto meu nome, José? Você grita o meu nome todo dia, José. Mas agora, eu acho que vou te levar para mim. Aquela coisa veio em minha direção como se fosse me pegar. Fechei os olhos e comecei a orar. Pedi perdão por tudo que havia xingado. E logo em seguida o vento cessou e aquilo foi sumindo. A assombração foi desaparecendo aos poucos como fumaça. Aquilo tomou uma forma de chamas de fogo. Deu uma explosão enorme que doeu os meus ouvidos e assustou o cavalo. Após ouvir o relato do seu marido, a minha avó disse para ele: "Está vendo, José? Eu vivo falando para você parar de agir assim. Bater nos animais e xingar esses nomes não adianta. Isso foi um aviso para você mudar esse seu jeito. Muda seu jeito, homem." Após a minha avó me contar este relato, confesso que fiquei com muito medo.
E daquele dia em diante, eu nunca mais voltei a xingar. Boa noite.